Moro em São Miguel há 60 anos, né? A minha mãe veio para cá já na juventude dela e se estabeleceu aí no Parque Cruzeiro do Sul. Mas aí, antes do Pantanal existir, isso aqui era só mato e rio. Então era a nossa área de lazer aqui, onde a gente vinha brincar e tudo, né? Minha mãe é de origem alagoana, né? Minha avó, mãe dela, veio de Pernambuco, conheceu meu avô em Alagoas e logo eles vieram para São Paulo. E então aqui minha mãe tem uma história de 70 e poucos anos aqui em São Miguel, né? Quando eu estudava na primeira escola do Epitácio Pessoa, eu já tinha o meio que a coisa de participar da fanfarra, né? Porque a minha família vem de origem de músicos, né? Tem um tio de Guarulhos que tinha um regional de chorinho. Os meus tios da Ponte Rasa, todo final de semana fazia forró. E meus tios de Tucuruvi são fundadores da X9 Paulistana, né? Então eu sempre convivi bastante com essa coisa de música. E na grande maioria das vezes batucando e tal, né? Mas eu via isso como uma coisa alegre e tal, nunca pensei naquele período em ser músico, né? E aí eu fui expulso da primeira escola, do Epitácio Pessoa, e vim parar no colégio Raul Pila, né? Chegando no colégio Raul Pila, encontrei um professor de educação artística, e aí me catou, e como eu era meio liderança da galera, né? Eu era meio daqueles garotos que eles falam que são os garotos problemáticos, mas na verdade muita energia acumulada, né, meu? Então eu não parava, né, meu? E aí o professor, sabiamente, começou a me colocar um monte de responsabilidade, pediu para ajudar a organizar o festival dentro da escola, né, a semana de arte dentro da escola e tudo. E começou a me trazer disco para eu ouvir, né? Me trouxe, eu lembro o primeiro disco que ele trouxe foi do Elomar. Perguntou para mim se eu conhecia o Elomar, se eu gostava do Elomar, do que eu gostava e tal. E aí trouxe o disco do Elomar. Eu achei diferente, né? Porque eu ouvia mais rock and roll e tal, né? The Purple, Led Zeppelin, aquelas coisas todas, né? Depois comecei a gostar de MPB, né? Moraes Moreira, Caetano, Gil, essas coisas todas. Mas aquele disco do Elomar me despertou alguma coisa. Falei, eu acho que tem um leque grande de música. E comecei a me interessar por música. E ajudei o professor a organizar o festival dentro da escola. E aí a gente fez um festival de música também. E ele falou, por que você não faz uma música? Eu falei, mas eu nunca fiz música. Ele falou, mas tenta. Aí eu peguei e falei, ele me provocou tanto que eu resolvi fazer uma música. Aí eu fiz a música, né? Primeira música que eu fiz. Tô falando de 76, 77. E aí participei desse festival e, por incrível que pareça, fiquei em segundo lugar, assim, mas era porque assim, tinha um monte de gente lá tocando. O primeiro lugar foi uma música super legal de uma banda que tinha, de um super amigo meu, né, que fez um reggae que chamava Namoro do Sol e da Lua. E eu fiz essa aí do sertão, né, que fala de uma história do cara que vem do sertão, vem para a cidade grande e aí prometem um monte de coisa para ele e ele não via muita possibilidade disso, e ele só ganhava dinheiro quando tinha eleição. E aí o professor achou super politizada a música. Ele falou, é legal, né? Porque naquele tempo eu já tinha esse olhar de justiça social, né? Então, e aí eu comecei a me interessar por música e tudo, e aí fui estudar. Isso você já tocava violão, passarinho? Ou você foi na caneta mesmo? Eu aprendi a tocar violão por causa desse festival aí. O professor falou, e esse meu tio que era do chorinho, eu falei, tio, eu queria aprender a tocar violão. Aí ele falou assim, eu vou te ensinar, mas ele não ensinava. E eu pegava, ele me ensinou que tinha o dedo 1, dedo 2, dedo 3 e tinha as cordas. Aí ele falou, se vira aí. Aí eu comprava aquelas Vigu, a revistinha que tinha, né? E ficava treinando as notas lá, treinando. E eu só treinei até hoje. Se me perguntar as notas que eu faço, eu não sei qual é. Eu sei que eu toco e dá certo, por causa dessas revistinhas Vigu, né? Que a gente encaixava as notas nas melodias, nas rítmicas e tal. E aí aprendi a tocar violão e fiz essa música para participar desse festival. E daí por diante me interessei, né? Aí fui estudar percussão. Aqui na Zona Leste, praticamente quase todos os artistas da velha guarda, eu toquei percussão, né? Sacha, Cecílio, Rabeiruan,
Cazé, Ronaldo Ferro, toda a galera do Movimento Popular Arte, eu tocava com os caras, né? E pra mim foi uma escola, né? Foi uma escola. E a partir daí eu comecei a construir, né, uma ideia da importância da música na transformação social, né? E eu fiquei pensando assim, né, aí surgiu uma oportunidade para coordenação da Casa de Cultura de São Miguel. E eu estava bem envolvido com música já, né? Tocava com bastante gente já. Mas eu falei, mas se eu estiver na Casa de Cultura, eu acho que eu vou conseguir dar oportunidade para um monte de gente também. E aí fui lá brigar para ser coordenador da Casa de Cultura. E aí fiquei um período na Casa de Cultura de São Miguel, né? Depois aí eles me chamaram lá na Secretaria de Cultura quando estava implantando os céus aqui na periferia. Eu fui um dos responsáveis para regimentar as pessoas que iam ser os coordenadores dos céus na parte de música, ou nessa área, né, de cultura. E aí depois disso fui trabalhar na Secretaria de Educação de Suzano, depois trabalhei na Secretaria de Cultura de Suzano, aí me chamaram para trabalhar na Secretaria de Cultura de Guarulhos. E aí eu fui desenvolvendo projetos, né, importantes, né, nessa linguagem entre a educação e cultura e tal, né? E foi muito legal, assim. Aí eu cheguei um período, né, da vida que comecei a fazer outras coisas. Aí eu tive a minha filha faleceu, né, quando morava lá no litoral. E aí eu fiquei meio perdidão, sem chão, sem saber o que fazer, perdi meu sentido da vida, não sabia mais para onde ir e tal. E aí vim um dia conversar com o Hermes aqui, né? Que eu já pensava com ele algumas coisas quando ele começou o NU aqui no Pantanal. Aí ele falou, vem trampar com a gente aqui e tal, né? Não sei o que, eu tava meio ainda sem chão, mas eu falei, vou pensar. E aí comecei a vir de novo, né? Atuar com ele aqui. E hoje criamos uma história importante aqui na comunidade, né? E esses projetos que acontecem aqui estão muito ligados à arte, né? A gente vê que a grande maioria das atividades que a gente desenvolve aqui na comunidade são projetos ligados à arte. Aqui mesmo onde a gente está, vocês veem os grafites, né? Numa vielinha que ninguém passava, né? Que era cheia de entulho, a gente conseguiu limpar, conseguiu fazer, que a gente chama Escola Embaixo da Ponte, né? Que é um espaço também que era de entulho, e a gente sabe que transformar esse espaço em espaço de convivência, a gente transforma as pessoas também, né? Então as pessoas precisam ser transformadas, né? E a partir daí elas conseguem transformar o seu ambiente, né? Respeitar o outro, respeitar o planeta, né? Respeitar que tem que cuidar o ato de não jogar o papel no chão, né? Cuidar do rio, né? De cuidar das plantas, tudo isso é importante nessa trajetória que a gente desenvolve aqui, né, com os jovens, com a comunidade, né? Então, vejo um pouco isso, assim, né, de uma coisa divina, né, essa oportunidade que a gente tem de fazer essa diferença, né, de ser uma pessoa que acaba, os jovens se espelhando, que acaba tendo a oportunidade de dialogar com alguém que está precisando de um abraço ou de qualquer coisa. Eu acho que está aí a essência da vida, né? Eu acho que a gente está para se completar um no outro. Ninguém pode ser feliz sozinho. E ninguém é autossuficiente. Eu acho que a gente está para se cuidar, eu acho que a gente está para cuidar do outro, assim como a gente está para ser cuidado pelo outro também, entendeu? Então essa é a essência da vida. As pessoas têm que entender que elas não vivem só e que elas não têm a possibilidade de resolver as suas coisas nesse só, né? Então eu acho que precisa de uma aldeia, precisa dessa tribo, precisa desses coletivos, para a gente entender que a vida ela se faz através desses olhares, desses abraços, né? Vou voltar pro meu sertão, aqui não dá mais não, aqui não dá mais não. Mariquinha, faça a mala, vou arrumar um caminhão para nós ir de Pau de Arara, já quebramos muita cana, aqui já não dá pé não, vou voltar pro meu sertão. De promessas já tô cheio, acredite meu irmão, só me arruma algum dinheiro na época de eleição, me enfio num buraco
para ganhar só o tostão, eu vou voltar pro meu sertão. Então eu escrevi isso em 76, eu era moleque. O professor falou assim, pô, mas é do caralho isso. Eu falo assim, esse professor é meio maluco, né? Porque pra mim não tinha muito, mas pra época ele falou assim, pô, mano, é uma letra politizada e tal, né? A maioria da molecada escreve outras coisas, então assim, mas por que você tirou disso? Eu falei, acho que é das histórias que minha avó conta, né? Do que minha avó veio do sertão, né? De Pau de Arara. E que foi muito difícil a sobrevivência aqui. Então era um pouco essa minha realidade, né? De ver nos meus ancestrais, né? Na minha avó, nos meus bisavós, essa coisa dessa dificuldade, né? Do que a cidade grande diz que proporciona para as pessoas na época, né? Virem do sertão para cá, para poder ter uma vida melhor, mas às vezes a vida era pior do que estar do sertão, né? Então, aquilo pra mim era muito louco. Então eu escrevi essa letra. Depois fui escrevendo umas coisas, mas eu nunca dei muita importância para essa coisa de composição, porque eu entendia que era mais legal eu me aprofundar na questão da percussão. Então eu fui estudar a percussão, né? Aí eu fui, como eu já falei, né? Estudei em vários lugares, percussão e tal. E aí eu gosto de ter instrumentos diferentes, né? Então eu tenho instrumento da Índia, tenho instrumento da África, tenho instrumento do Egito, né? Então todo um monte de instrumento de percussão, né? De Portugal. Eu sou colecionador de instrumento de percussão. E isso tem muito a ver comigo, né? Assim, eu acho que eu fui para a África do Sul agora, né? O ano passado. E para mim foi muito importante. Não, esse ano aqui, o ano passado. Foi esse ano, E para mim foi muito importante, né? Porque é ali onde vieram também parte das minhas origens, né? E os tambores, eles são importantes para mim justamente por esse significado, né? O meu avô era um senhor preto, né? Que era lá perto de Palmares, né? Provavelmente de um quilombo lá, que ficava em Alagoas ali, mas muito próximo de Palmares. E aí tinha essa relação com a África, né? Tem essa relação com a África e com os tambores. Então, para mim, isso é muito significativo, né? Eu aprendi a tocar violão na raça. Então, eu sei algumas notas e fiz algumas outras músicas, mas acho que eu toco duas hoje. Mas eu tenho essa que eu falei, tem mais umas outras e tal, mas então eu não me sinto tão compositor, mas um instrumentista, entendeu? De percussionista, né? Você compôs um coco. Aliás, tem um baião também, você já me mostrou um instrumental. Umas 5 músicas bem bonitas, algumas que você compôs no violão e outras você compôs. Aquele coco você compôs no pandeiro mesmo? No pandeiro. O coco foi no pandeiro, Que também foi uma viagem minha também, né? Que eu pegava o ônibus, o trem direto, né, pra ir pra... Ele falou, pô, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu fui começar a escrever esse coco, né? E aí fiz uma viagem assim, né? Tava na praia descansando numa rede bem debaixo do coqueiro sem saber o que pensar. Veio um vento balançando o coqueiro, caiu um coco no meu coco. Comecei a imaginar como que pode, numa terra como Sampa, ter um caba numa rede sem saber o que bolar. É que essa terra aqui de tudo tem um pouco. Tem um louco que faz coco, dá cocada bem no coco, sai cantiga popular. Aí, cadê o coco? E olha o coco, eu quero ver esse coqueiro balançar, cadê o coco? E aí, essas viagens assim, né? Teve uma época que eu viajei muito, tocava com banda de baile, toquei com banda sertaneja, toquei com tudo que você possa imaginar, banda de samba, MPB, de jazz, né? Tinham 3 amigos que faziam jazz, eu fazia percussão, ou seja, misturava de tudo um pouco, né? Toquei numa banda de axé, Flor da Bahia. Então assim, essa foi uma escola para mim, né? Então tinha muito a ver com essa minha realidade do popular e tudo. Mas também a gente não pode perder a essência do erudito também, que também é importante, né? Eu sempre me espelho muito nessa coisa do Villa-Lobos, né? Que consegue fazer o trenzinho caipira, né, e trazer nessa linguagem. Eu tô numa loucura total aí que eu vou conseguir trazer uma orquestra para cá, para a garotada poder acessar essa orquestra, entendeu? Estamos quase fechando aí para que isso aconteça. E é isso, meu. A música para mim foi o que me deu a oportunidade de estar onde eu tô hoje, de ser o que eu sou hoje. Grande parte é da música, grande parte da minha militância sindical, política, né? Eu sempre fui um cara que fui sempre muito atenado nas questões políticas, né? Sempre tive o meu lado de debate, de pensar a política como processo transformador de cidadania também.
essa ideologia, né, de que na periferia só tem coisa ruim, né? Tudo que não presta, tudo que tá à margem, tudo que não produz coisas boas. E tem muita coisa boa sendo produzida, principalmente aqui, né? Principalmente. Sai daqui, os artistas saem da periferia para fazer músicas boas no centro da cidade, né? Menos toda a rede, quase toda a rede que a gente conhece, né? É isso mesmo. Então pra gente, por exemplo, ter um espaço como o NUA, que é um espaço que a gente tem uma rádio comunitária, que a gente faz saraus, sabe? Que passa cinema, que faz campeonato de futebol com a garotada, que chama a população para debater sobre os problemas do bairro. Pra gente isso é muito gratificante, sabe? Nesse quadro Falando em Cantar, então você encantou a gente aí nessas ideias todas, ideias bem coerentes, bem quentes mesmo, que iluminam a nossa mente pra gente também dar sequência, dar continuidade em tudo isso, de alguma forma, dentro do possível de cada um. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, mano. Tamo junto. Passarinho nos inspira a acolher, a cuidar dos nossos próximos. Vocês também me inspiram muito, assim. Eu também sou muito grato por a gente ter se aproximado, né? Quando teve a primeira oportunidade da gente ter alguma oficina de música, eu falei, meu, é o Paulinho. O Paulinho topa, ele não pensou duas vezes, opa, tô dentro, né? Então isso é muito legal, né? Saber que as pessoas estão porque elas têm esse amor para doar, têm essa dedicação. Beleza. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Mais um Falando em Cantar, Paulo Miranda. Convidado de hoje, Walter Passarinho. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Claro, aqui também participação especial. Valeu, gente. É isso, obrigada. Roots reggae, 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 roots reggae. roots reggae. Plantar uma semente de esperança. Coração de uma criança, ao som de Nina, o reggae que balança. Tem uma semente no coração de cada um. Basta você regar. A esperança é a força que nos faz lutar. Engrandece a nossa alma e faz brilhar. Esse reggae, dance leve, e se entregue. Dance leve, esse reggae, e se entregue. Jesus Cristo um dia partiu. Um homem ficou e nada viu. Olhou para uma flor e não sorriu. O coração
esse reggae, dance leve, e se entregue. Tem uma semente no coração de cada um. Basta você pregar. A esperança é a força que nos faz lutar. Engrandece a nossa alma e faz brilhar. Esse reggae, dance leve, e se entregue. Dance leve, esse reggae, e se entregue. Aqui tá indo. Áudio foi também. Falando em cantar com Walter Passarinho, cena 1, take 3.